Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos em mais uma edição do Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no programa temos boas notícias, isso mesmo, principalmente para você que está em busca de uma oportunidade de emprego. Para este fim de ano, a estimativa é que sejam criadas 7.594 oportunidades de empregos temporários. E o que fazer para conseguir uma dessas vagas? Os nossos convidados de hoje irão responder e trazer também muitas dicas sobre o assunto. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o professor Eliabe Serafim. Eliabe Serafim, ele é consultor em carreira e também trabalhabilidade. Daqui a pouquinho teremos também dicas e orientações com a Cássia Albuquerque. Cássia é psicóloga, coach de carreira e também professora universitária. Quero dizer desde já que vocês são bem-vindos aqui no nosso estúdio. Teremos um tempo muito precioso para falar de boas notícias, porque nos últimos anos, víamos acompanhando a crise econômica no nosso país, poucas vagas eram geradas e para este fim de ano, mais de 7.000 vagas de emprego serão geradas aqui no nosso estado. Uma ótima notícia e que bom começar o dia falando de coisa boa, professor Eliabe Serafim, ele que é consultor em carreira e trabalhabilidade. A minha satisfação é realmente falar de um tema que envolve hoje todo profissional, principalmente aquele que está não só na academia, como aquele que também estão disponíveis no mercado. Tá? E é importante que se propague isso, porque muitas vezes um trabalho temporário pode levar a uma efetividade desse profissional na empresa. E quando a gente começa o dia com boa notícia, para quem está em casa buscando essa recolocação no mercado de trabalho, dá um ânimo a mais para começar o dia e ir em busca dessa oportunidade. Psicóloga? Olá, tudo bem? Exatamente. Esse é o momento que o mercado abre uma fendinha para quem quiser realmente ou trocar de emprego ou correr atrás de novas oportunidades. O momento é esse, é aquecimento do final do ano. E é sobre esse aquecimento que a gente vai acompanhar agora uma reportagem especial. Você que está em casa quer saber em quais áreas estão sendo geradas essas vagas temporárias? Onde estão sendo mais ofertadas vagas aqui no nosso estado? A gente vai conferir a partir deste momento em uma reportagem especial. Confira! No Brasil, mais de 12 milhões de pessoas buscam por uma vaga no mercado. Com a proximidade das festas de fim de ano, as oportunidades de empregos temporários se tornam mais frequentes e podem ser a chance da saída do desemprego. A gente está imaginando que o comércio vai ter um movimento melhor do que o ano passado, mas nada exuberante, mas melhor do que o ano passado, e esperar um pouco aí o resultado das eleições, que vai nortear muito o ânimo. Mas mesmo em si não vai ser uma coisa assim, mas vai ser melhor. A perspectiva é que melhore, enfim, a gente está com esperança aí que melhore também no decorrer do próximo ano. Shoppings, lojas de roupas e sapatos, brinquedos e acessórios costumam ofertar muitas vagas nesse período. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, são cerca de 7.000 oportunidades de empregos temporários. Basicamente, vendedor e estoquista são as duas funções que mais se procura. Vendedor é o principal. Essas 7.000 vagas podem ser para os trabalhadores temporários mais do que um complemento de renda. Elas podem virar emprego fixo para mais ou menos 10 a 15% desse público. Por isso, quem tiver de olho na efetivação precisa estar disposto a mostrar todo o seu diferencial. Nós contratamos na época do final de ano já no intuito dele ficar definitivo, entendeu? Se ele for um bom funcionário, tiver um bom desempenho, evitar faltar, evitar chegar atrasado, interagir bem com o público, com o funcionário, com os próprios colegas e tiver um bom rendimento também, com certeza ele fica no nosso quadro definitivo. Se depender de Wagner, a vaga de vendedor já está mais que garantida. A gente está desempregada e vem para cá em busca de ficar, para trabalhar. Aí, por enquanto a gente vai ficando aqui, mas o importante é ficar, Com certeza, desempenho máximo para ficar. Com certeza, O segredo é se dedicar e ir em busca dessa oportunidade, encarar com seriedade, que quem sabe, quando acabar aí o mês de dezembro, você não consiga uma vaga fixa no quadro de funcionários dessa empresa. A gente deseja boa sorte e a você que está em casa, vamos levar a sério essas vagas temporárias e quem sabe daqui a pouquinho você não está
no mercado de trabalho novamente com carteira assinada. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas dicas aqui no nosso programa, mas agora a gente abre espaço aqui do assunto do dia para você interagir com a gente. Que tal responder a nossa enquete? Vamos lançar a partir deste momento a enquete do dia. Atenção, você que está em casa, liga pra gente, participa aqui do programa. Olha só, a enquete de hoje diz o seguinte, faz a seguinte pergunta a você. Você costuma investir em cursos para conseguir uma vaga temporária? Você tem esse hábito de investir também em cursos para conseguir uma vaga temporária? Liga pra gente no 3424-1547, que é a nossa linha interativa, 3424-1547 e 3424-1977. São dois números que já estão disponíveis para você participar. Disponíveis para a sua participação, querido telespectador. Se você tem acesso à internet, também já pode mandar sua dúvida, responder nossa pergunta e deixar também um depoimento sobre o tema. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet. Participa com a gente. O WhatsApp está em mãos, 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Mande aí várias perguntas que daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E as suas chances de conseguir uma vaga temporária, você sabia que elas aumentam quando você busca por áreas que você tem algum conhecimento prévio ou afinidade? Se você gosta de trabalhar com números, por exemplo, você pode procurar uma vaga temporária como caixa, por exemplo. Se você entende de informática, pode procurar lojas desse ramo. Se você prefere ter menos contato com o público, procure vagas por estoquistas, por exemplo. O importante é você perceber que suas habilidades, seus conhecimentos e suas experiências são a chave para conquistar uma boa vaga. E boas dicas teremos a partir de agora, mais uma vez com os convidados de hoje. É muito importante, né? Não só ter essa ansiedade de voltar a trabalhar para ter um rendimento, mas fazer uma autoanálise para saber em qual perfil eu me encaixo no mercado de trabalho. Se não gosta de contato com o público, procura uma vaga de estoquista, né, professor? Exato. Às vezes, até com a experiência, né, no ambiente da faculdade e às vezes até em encontros, ele começa a desenvolver essa habilidade da comunicação, que é o networking. É muito difícil hoje uma pessoa conseguir se recolocar se ele não saber melhorar a comunicação. E essa comunicação, ela não precisa ser uma comunicação exaustiva, polida, redonda, bonita, não. Basta ele falar, mostrar a sua necessidade daquilo que ele precisa. Ou seja, falar com os amigos, olha, cara, quando aparecer uma oportunidade nesta área, me avisa. Tá? Isso não é nenhum demérito na carreira profissional dele. A gente trouxe a informação também que essas chances, elas aumentam, né? Aumentam em quantos por cento quando a gente tem essa preocupação e tem esse conhecimento? Tem como a gente estipular, assim, um percentual? Tem. É o que a gente fala, tudo que foca se expande. Não é? E se você não foca, você vai ficar em casa, você ficar parado, realmente não acontece. Então, eu diria que em torno de 90%, quando você ativa a sua rede de relacionamento, que você entra num processo realmente de loop, né? Você vai correr atrás da oportunidade, você foca, você pensa nela, então você atrai ela. É feito quando a gente está em casa, eu queria engravidar. Então a gente coloca na cabeça, eu quero engravidar, a gente vê um monte de mulher grávida na rua, né? Então a gente, por atração, que são 21 leis, uma das leis é quem planta, colhe, quem não planta, não colhe. Então quando você mentaliza que você pode ter essa oportunidade, então você começa a cavar essa oportunidade. Então você vai atrás de amigos, você se envolve com associações, você se envolve com um grupo de estudos, você bate em várias portas, não uma vez só, mas 2, 3, 50, 100 vezes, uma hora a oportunidade vai sair. Porque quem foca, expande. Quem não foca, não expande, não acontece. Vamos a outras dicas. Temos aqui uma tela especial para ajudar a gente a compreender melhor e repassar essas dicas para você que está em casa. São tópicos que vocês irão nos ajudar a como colocar isso aqui em prática. Dicas para encontrar uma vaga temporária. Olha só, entender o que é ser um trabalhador temporário. Esse é o primeiro ponto, não é, professor? Isso. Primeiro ele tem que saber, a própria palavra, né, o próprio termo já diz, é temporário.
ele não pode realmente, naquele momento, tá, ficar apreensivo pelo fato de ser temporário, ele não vir a ser contratado efetivamente. Ele tem que trabalhar, fazer o seu, comprometer-se com aquela vaga, né, que foi realmente selecionada e, quem sabe, no momento oportuno, ao término, né, desse contrato temporário, porque esse é um contrato temporário que, eu abro um parênteses aqui, que só quem pode realmente conceder essas vagas são as empresas, né, que a gente chama de MOT, né, mão de obras temporária, que oferece para as empresas que são a tomadora de serviço. Porque alguém pode confundir, mas todas as empresas oferecem vagas temporárias? Não. Ela pode ter, mas mediante um contrato com uma terceirizada. Então, fechando, é importante que, ao final, tá, ele peça uma avaliação. Tá? Isso está sendo, às vezes, muito oportuno para um candidato e já agora um temporário dentro da empresa dizer assim, olha, qual foi a avaliação do meu trabalho? Me dê um feedback, porque de repente, quem sabe, ele pode ser uma substituição e pode ser uma efetivação como um aumento de quadro dentro da empresa. O próximo tópico fala sobre entender, né, como é o processo de seleção das vagas temporárias. O processo de seleção das vagas temporárias, que elas estão acontecendo muito agora no final do ano, a gente teve um momento político que ainda estamos vivendo esse momento político, que houve uma represa de vagas. Agora é o momento de liberar, agora é o momento de confraternizar, agora é o momento de se preparar para final de ano, depois para carnaval. Então a gente sabe que essas vagas, elas vão começar a surgir bem mais. Só dentro de um processo de seleção, eu digo que a primeira coisa é um currículo bem feito e uma aparência muito condizente com o local que você vai precisar se expor e trabalhar. No final do ano, as vagas são muito voltadas para serviço, comércio. Então, as pessoas, elas precisam estar em contato com o público. E para você estar em contato com o público, você precisa ter uma aparência boa, estar asseado, estar com o cabelo cortado, uma maquiagem leve, um sorriso no rosto. Eu digo que esse é o diferencial, é o atitudinal. A competência social, a gente tem várias competências, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes e valor entregue. Então, esse valor entregue, ele só é percebido na hora de uma seleção quando você mostra que você socialmente é uma pessoa que vai gerar conexões, socialmente você é uma pessoa que vai trazer para o negócio um resultado econômico financeiro e que através de você, tanto a empresa vai ter sucesso, como você na vaga também vai ter um sucesso. Então, o teu sucesso está muito relacionado ao sucesso que você traz para a empresa ao qual você vai passar essa vaga temporária. Realmente o colega falou uma coisa aqui muito importante, essa ansiedade, saber gerenciar a ansiedade da vaga temporária. Que às vezes quando a pessoa consegue a vaga, ela já está pensando na outra vaga na frente e esquece a dela, esquece qual é o desafio, qual é o objetivo dela naquele momento. Se meu objetivo é vender um volume de 10 clientes, venda 15, venda 14, entregue um pouquinho a mais, se esforce. Né? Esse esforço, ele vai ser percebido pela coletividade, ele vai ser percebido pelo cliente, porque às vezes ele volta e fideliza o teu nome. Olha, eu fui atendido por fulano, gostaria de ser atendido novamente por ele. Então, o teu nome começa a circular no negócio e isso pode ser uma brechinha para você, claro, ter um bom desempenho, ser lembrado e depois da vaga temporária virar uma vaga permanente. Ok, vamos ao próximo tópico para a gente aprender um pouco mais, né, sobre essas dicas para encontrar esse emprego temporário, fazer uma boa pesquisa nos anúncios de vagas. Isso aqui é muito importante, né, porque tem várias vagas e tem que se fazer essa pesquisa para não chegar no local onde não é o seu perfil, né? Sem dúvida. Às vezes, existem anúncios, tá, de empresas que desautorizadas por empresas que querem vagas, elas ouvem, né? Ela procura saber que aquela empresa está divulgando, ela copia. Precisa ter muito cuidado. É verdade. Porque aquela empresa que efetivamente e que de fato e direito contratou uma consultoria para divulgar a vaga, ela é que é responsável pela vaga. Porque às vezes a frustração desses candidatos em ir para uma empresa que, teoricamente, né, copiou uma vaga e aí quando chega lá e diz, olha, a gente vai saber da empresa se a vaga está em andamento e termina aqui, surgir aquela resposta, a vaga foi suspensa. É terrível para um candidato que cria uma expectativa daquela vaga que
aos seus olhos, era uma oportunidade para ele. Então é preciso ter muito cuidado, fazer essa pesquisa, não só do anúncio de vaga, como o perfil da empresa. E Cássia colocou muito bem essa questão do alinhamento, né, social, né, da sua veste, né, para quê? Porque a impressão é a primeira que fica. Então, se você chega numa empresa e participa já da seleção, porque seu currículo já foi triado, né? Então a empresa precisa saber quem é. Vai ser o momento, eu diria, o momento oportuno, né, do face to face. Cheguei, pronto. Então ela vai comparar com as informações colocadas no currículo com aquilo que você efetivamente vai falar. Uma boa pesquisa também de anúncio de vaga é hoje não se anuncia tão forte mais em jornais, impresso, né? Jornais impressos. Então, é importante que você gaste um tempo, né? Não é gaste, invista um tempo na internet, né? Nos grupos. Tem muito grupo hoje, grupo de RH, grupo de logística, grupo de empresas na área de varejo, grupo de vendas, para que você realmente garimpe uma boa vaga para você. Então, você tem que ter esse tempo. Não adianta você, eu quero trabalhar, aí você delega o seu trabalho para um colega, tipo, procura emprego para mim. Não, é você que tem que sentar numa cadeira. Se você não tem acesso a um computador, vá para casa de um amigo, vá numa lan house, não é? Abra uma lan house, coloque lá pesquisas de anúncios de vagas, tente trazer um anúncio, uma vaga que realmente tenha a ver com você, que você tenha os requisitos necessários para você se enquadrar naquela vaga e principalmente que você faça um currículo muito dirigido para a vaga. Eu vejo muitos erros em currículos. Exemplo, a pessoa é um analista comercial ou ele é um vendedor técnico. Aí ele vai e coloca gestão de equipe. Peraí, quem faz gestão é gestor. Ou ele é vendedor ou ele é gestor. Então, às vezes, que está selecionando do outro lado, ele está precisando apenas de um bom vendedor. E se ele vê o nome lá, gestor, ele diz, não, essa pessoa aqui está maior do que a vaga, então eu vou deixar ela em stand-by porque não é o que eu tenho hoje. Então, tanto o selecionador fica frustrado, como quem mandou o currículo fica pensando, por que eu nunca sou chamado? Não é? Então, é interessante você, quando for fazer a sua pesquisa de anúncio de vaga, entender se você vai ter os requisitos, pelo menos 80%, de estar sendo o candidato para competir aquela vaga. A vaga pede 2º grau, eu tenho, ok. A vaga pede que eu tenha experiência de estoque, eu tenho, ok. A vaga pede que eu tenha pelo menos 6 meses de carteira, eu tenho, ok. Que seja na região do trabalho, porque as pessoas também estão selecionando muito por região. Não adianta você pegar uma vaga para Olinda, você morando no Cabo. Então você já sabe que você ali não vai ficar. Ou você coloca o endereço de um colega, de um familiar, passa uma temporada lá, e daí você vai vendo se é efetivo, ou não adianta, porque às vezes você não fica na oportunidade. E você dirigir o teu currículo, se preparar desse currículo para que você realmente tenha uma chance maior, 100% de entrar, pelo menos 80%. Então, o teu currículo tem que estar condizente, não é o com que você só sabe fazer, mas com que a vaga exige para que você fique realmente numa boa credibilidade, uma boa empregabilidade. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre empregos temporários. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o assunto. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do G1. 434 mil temporários devem ser contratados até o fim do ano, demanda puxada pela indústria. Esses são os dados da Associação Brasileira do Trabalho Temporário e da Caixa Econômica Federal para vagas entre o mês passado até dezembro nos setores da indústria, comércio e serviços. A estimativa é que o crescimento para este ano seja de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento no número de vagas ofertadas é devido aos segmentos alimentícios, químico, farmacêutico e a agroindústria. Para as empresas que trabalham na área de turismo,
a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a expectativa é que sejam contratados mais de 72 mil trabalhadores temporários para o varejo, o que representa uma diminuição de 1,7% em relação ao ano passado. E agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Um aumento de 10%, né, um aumento de vagas temporárias. E isso a gente tem muito a que comemorar, porque por muitos anos a gente passou por essa crise econômica e parece que a nossa economia começa a respirar novamente. E isso é muito bom para os trabalhadores, porque temos mais de 12 milhões de desempregados no nosso país e quem sabe, né? Uma dessas vagas temporárias possa fazer a diferença para essa família, que esse membro da família consiga a recolocação no mercado de trabalho, que não é fácil, professor. Exato. E a gente fica feliz, né, com essa oportunidade, né, essa quantidade, na verdade, de vagas, porque tem muitos, né, não só aqueles que estão disponíveis, mas estudantes, tá, e pessoas que também estão em busca do seu primeiro emprego, atrás dessa oportunidade, porque pelo fato das empresas já exigirem, né, uma experiência mínima aí de 6 meses, então ele fica nessa expectativa, pelo menos eu quero trabalhar, pelo menos eu quero que me deem a oportunidade. E as empresas elas estão com essas propostas, né, com essa proposta de que você é que tem que oferecer o que sabe fazer, mesmo diante das atribuições da vaga, mas é importante que esse candidato, que esse profissional que está disponível, ele tenha um pensamento inovador, né, capaz de poder fazer a diferença dentro da empresa, mesmo sendo uma vaga temporária. Viu? É bom frisar isso, porque às vezes as pessoas acham, e já foi colocado aqui, que uma pessoa que está numa vaga temporária, ele não é aproveitado. Ele pode sim ser aproveitado, é como eu falei, né? Vai depender justamente da estrutura da empresa, vai depender desse cenário que a gente está atravessando aí e que 2019 possa ser um ano de ventura, né? Eu até complemento uma coisa assim que você falou bem interessante, é que a vaga temporária, às vezes ela é uma porta de entrada para pessoas com competências melhores do que as pessoas que estão no quadro efetivo. Então, muitas vezes, esse é o momento que o empresário ele também está observando, ele diz, eu vou ampliar o meu quadro, eu vou dar aquela cenourinha para a equipe, como a gente fala, né? Eu vou ver novos oxigênios, novas pessoas com novos conhecimentos entrando. Se essa pessoa que está entrando, ela está sendo, não é que é gerada uma competição, e é também uma competição saudável, mas se ela vai ter competência para ir adiante dentro desse processo. E às vezes, eu já vi muito isso em muitos clientes, eles abdicam da equipe anterior para contratar os novos que entrou naquela portinha do temporário, mas que teve um desempenho melhor. Então, esse é o momento. Com essas explicações, a gente traz a informação que não é porque essa vaga é temporária que ela deve ser considerada, né, de menor valia, não é verdade? De menor valor. Então, você que está em casa, preste muita atenção, porque aí sim pode ser uma excelente oportunidade. Trabalhos assim, eles não são apenas oportunidades de conseguir uma renda extra, como também eles podem render bons aprendizados e, em alguns casos, o que era provisório pode até virar um emprego fixo. É importante que você se lembre que muitas empresas aproveitam, né, das contratações extras para garimpar novos talentos para esse quadro de funcionários, não é verdade, Exato, professor? Porque oxigena, como foi colocado, o ambiente, traz inovação, quebra paradigmas, porque muitas vezes na própria empresa a cultura ficou já arraigada na maioria dos colaboradores e não deixam, tá, que outros, né, da própria empresa ela inovem, ela empreendam. E aí, sendo um emprego temporário, mesmo sendo de serviço, de vendas e outras áreas, outros segmentos, é uma oportunidade sim dele poder mostrar aquilo que ele sabe diante dessas novas tendências que nós vimos aí no mercado. E como é que deve ser o comportamento dessa pessoa que conquistou essa vaga temporária em relação aos trabalhadores que já conhecem um pouco mais dessa empresa? Eu acho que uma competência interessante é a competência relacional, né? A gente chama de competência social. A gente precisa, quando está dentro de uma organização, ser amigo, não ser o babão, né? Mas ser amigo. A gente tentar, dentro do ambiente de trabalho, fazer conexões, fazer network, porque o network não é só fora. O network também é dentro da empresa, é fazer conexões, simpatia, não se envolver com fofoca. Então, muita gente, às vezes, no emprego temporário,
já começa se envolvendo com fofoca, com conflito, com confusão, então claro que ele vai ficar mal visto. Então ele tem que ser uma pessoa focada, com uma boa aparência, com um sorriso sempre no rosto, uma pessoa que não chegue atrasado. Hoje em dia as pessoas observam muito isso no emprego temporário, né? Muita gente, tá sempre atropelado, cheguei atrasado, eu estou confuso. Já é um ponto para você não ficar. Então, se você se dedicar, se você chegar cedo, sua roupinha engomada, arrumada, suas unhas limpas, você com a maquiagem bonita, no caso das mulheres, né, é sutil, sóbria e com um bom relacionamento, não se envolver com conflito, porque geralmente quem está na organização já tem aqueles conflitos dali. Então, as pessoas vão tentar eliminar. Olha, o chefe tal não é bom, fulana é a encrenqueira da empresa. Então, se você for dar ouvido a essas pessoas, você vai se envolver na cultura que está, às vezes, doente. Então, você tem que vir como um elemento somador e não como um elemento desencadeador dessa cultura. Então, é importante você saber qual é o seu papel. A gente trazendo essa mensagem de esperança para quem está em casa. 2 meses são suficientes para que esse empregador ele veja minhas qualidades e me contrate? Sim, porque a partir do momento que ele põe o pé na empresa, ele está sendo avaliado. As suas competências, tá? E mais importante ainda, um tripé que eu sempre falo, que é as suas habilidades motoras, interpessoais e cognitiva. Porque se ele não consegue desenvolver isso num tempo estabelecido, seja 2 meses, 3 meses, tá? Certamente a empresa vai, né, estar reavaliando a continuidade dele. Porque a partir do momento, né, que a empresa vê os resultados, a entrega dele com bastante afinco, com comprometimento, ele é um bom indicador para continuar. Isso não quer dizer que seja 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, mas ele pode demonstrar realmente resultado a partir da primeira semana e pode também, se de repente não atender aos anseios da empresa, ser, infelizmente, desligado, o contrato temporário também. Hoje, na minha consultoria, eu acabei de fazer um workshop para líderes, empresários, líderes, e precisei fazer um aumento de quadro, mas com um temporário. A vaga era para 45 dias. Contratei uma assistente comercial e essa assistente ela teve um desempenho tão bom dentro daquilo que ela sempre entregava mais do que aquilo que eu necessitava e ela hoje continuou na empresa, já está indo para o 2º desafio. Então foi uma vaga temporária que ela conquistou, ela cativou, ela fez um excelente network com a equipe, ela foi além, ela foi à frente. Então assim, isso para mim foi extremamente importante. Então, nas minhas equipes, eu vejo isso muito dos meus clientes também, essa competência. Eu diria que não só a competência social, mas interessante também é a habilidade que as pessoas têm de redes sociais e de informática. Isso é muito importante, porque hoje tudo é comunicável. Então, uma pessoa que sabe mexer em Instagram, em Facebook, em internet, não é? Ela vai dar uma outra celeridade ao negócio, ao WhatsApp. Não é? Eu tenho clientes de varejo, por exemplo, que quando... A exemplo de um cliente que ele vende tecidos. Então, o vendedor, ele chegou um tecido novo, ele tira a foto do tecido, ele já faz o contato com o cliente e já diz, olha, já separei o teu tecido. Então, o cliente ele já está em casa, já recebendo notícia online, real time. Então, ele vê o interesse do vendedor, então ele, olha, é isso aí que eu quero, já separa. Então, esse profissional que tem essa atitude, que tem essa competência voltada também para a tecnologia, isso vai ser um diferencial muito grande hoje para essas vagas temporárias. E é importante isso que Cássia está dizendo, porque dentro das profissões do futuro está justamente a gestão de marketing e e-commerce. É justamente isso, você desenvolver a marca e o produto nas redes sociais. Né? Sem falar que já existe, né, com muita alta, né, no mercado a questão da gestão das mídias sociais. Mas o perfil do profissional, né, que consegue reinventar, consegue realmente inovar um produto daquela empresa, ele tem grandes chances de continuar. Diferente daquele que muitas vezes se acomoda, né? Fica lá naquela zona de conforto, achando que o tempo que está na empresa é posto. Né? Às vezes tem 4, 5 anos e diz, eu nunca vou sair daqui. É por engano, porque a empresa, no momento que a gente vive hoje, esse cenário de mudanças, que às vezes é um cenário incerto, pode justamente fazer uma oxigenação de equipe. E aí verificar, colocar inclusive diante da própria reforma trabalhista, que estabeleceu que o autônomo
pode ficar junto do efetivo, e isso pode fazer grande diferença, porque o autônomo ele tem uma vivência ampla daquele que está na empresa, muitas vezes segmentado. E essa falsa, né, estabilidade naquela função que eu exerço já há muito tempo pode se tornar uma autossabotagem, né? Quando a pessoa ela não se qualifica, mesmo já estando no mercado de trabalho, mais à frente ela pode ser prejudicada. Pode. Inclusive, eu trago aqui sempre nas salas de aula, e não tratando de uma forma pejorativa, né, qualificando de uma forma pejorativa, mas às vezes essa mentalidade, né, mediana de que não estou garantido no final do mês, isso me importa. Isso é terrível, porque ele tem muito mais potencial, ele pode justamente fazer muito mais se desenvolvendo do que simplesmente ele ter aquela atividade que ele já exerce na empresa, mesmo sendo uma atividade estratégica. É bom que se coloque isso, porque às vezes a pessoa pode pensar, mas eu estou há 5 anos na empresa, não tive tempo de estudar, eu não tive tempo de fazer informática, mas pense, tá, que a sua mente, ela quer todo dia uma ideia diferente. Acorde pensando em mudanças, porque o sol e a lua, todos os dias, eles dão o seu show aí, tá? E eles nos mostram outros olhares. Exatamente, é o que a gente chama de subdesempenho satisfatório. Nós temos pessoas que não são mais altos talentos nas empresas, elas entregam sempre a média, mas a média ela não vai levar o negócio para o próximo nível. Então é extremamente importante que as pessoas e o empresário, principalmente o selecionador, ele está muito ávido, querendo observar quem são aquelas pessoas que nesse primeiro emprego, nessa primeira oportunidade, ou nesses empregos de final de ano, se destacam, não é? As pessoas com mais velocidade, as pessoas com inteligência intraartificial, quer saber mexer com essas mídias, são pessoas que têm uma competência social, relacional muito forte, são pessoas que não têm timidez, são pessoas que vão atrás, e isso não tem idade, tá? Porque às vezes o mercado, ele preconceitua muito, só a geração Y é que vai entrar, os jovens, não. Hoje existe no mercado, sim, uma oportunidade para as pessoas que estão acima de 45 anos, 50 anos, 60 anos. Tem muita gente com muito portfólio para entregar, com muita energia, com muita vontade de trabalhar. Então, a competição não vai ficar em casa lá, deprimido, achando que eu estou numa idade que eu não posso mais trabalhar. De forma alguma. Você tem a contribuir. O emprego temporário também é para você. Tem empresas que, na reportagem até falou, empresas no segmento de alimentos. Então, tem muita gente de média idade que pode trabalhar. Tem garçons, barmans. Acabei de contratar agora uma pessoa que concorreu com 3 pessoas jovens, já vindo de McDonald's, de Burger King, e não ficou. Quem ficou? A pessoa com mais experiência, com mais expertise, uma pessoa que tem uma experiência de equipe, de agregar equipe, uma pessoa que tem uma sabedoria de trabalhar entre a cozinha e o salão. Então, essa pessoa para esse restaurante foi muito bem aderente, mesmo ela estando numa idade de já próximo aos 50 anos. Então, não é a idade que vai diferenciar, é a tua atitude, é a tua competência, é o teu esforço, é a tua vontade e a tua experiência. Então, acho que isso aí é muito importante. Não fique em casa esperando. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa tem perguntas a fazer aqui aos nossos convidados? Manda pra gente, 99209-4819, é o nosso WhatsApp, mande aí várias perguntas, daqui a pouquinho essas dúvidas serão respondidas aqui pelos nossos convidados. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando aqui no nosso programa sobre vagas temporárias. E você que está em casa, gostou das dicas que já foram repassadas no decorrer aqui do nosso programa? Teremos muitas outras dicas a partir de agora, porque você que está em casa tendo identificado as suas qualidades a serem destacadas, é o momento de você elaborar um currículo específico para este momento, com informações diretas e objetivas. Nas contratações temporárias, o empregador geralmente ele não tem tempo a perder. Por isso, currículos objetivos e resumidos com toda certeza podem ajudar a você que está em casa nos acompanhando. As pessoas às vezes fazem currículos com 3, 4, 5 páginas,
às vezes até copiam, né, objetivos que encontram lá na internet, procuram o modelo do currículo e esquecem de alterar ali o objetivo daquela vaga que ele está querendo concorrer. Isso tudo, né, quem está oferecendo essa vaga, que vai recrutar, é levado em consideração. Isso tudo é observado. Isso é critério, sim, da pessoa nem ser chamada para uma entrevista de emprego, não é, Cássia? Exatamente. O objetivo já está dizendo tudo. Qual é o teu objetivo em se candidatar àquela vaga? Então, se você vê o anúncio e a vaga está lá, vendedor interno, então o teu objetivo é ser vendedor interno e contribuir com a organização. Já pega a frase que ele coloca lá no anúncio dele e faz o teu também. O currículo, ele não é estático. Você não precisa fazer um currículo e deixar para a vida toda. Então, cada vaga, cada oportunidade que você vai se candidatar, você pega o seu currículo, revisita o seu currículo, refaz o seu currículo e coloca bem parecido com o que você está se candidatando. Eu dou até uma dica assim, muito interessante, é de você pegar o perfil da vaga. Ao invés de você escrever só o que você sabe fazer, você, quando pega o perfil da vaga, eu quero uma pessoa que faça isso, isso, isso. Se você já fez, você copia aquela mesma frase e coloca só o tempo que você esteve fazendo aquela competência ou aquela atividade. Então, você vai adequar o que você já aprendeu com aquilo que a vaga quer. Então, você vai fazer um currículo extremamente limpo, objetivo, curto, no máximo com 2 páginas, uma fonte número 12, para não ficar nem muito pequenininho, como se você fosse muito tímido, nem 14, muito grande, como se você fosse uma pessoa muito espalhada. Você tem que fazer uma coisa que fique legal, não usar muito negrito, porque o negrito, ele chama a atenção do selecionador. É como se você quisesse dizer para o selecionador, olhe para essa competência minha. E é ele quem sabe o que é que ele deve observar. Então, o currículo tem que ser muito limpo. Coloca uma foto lá, uma foto moderna. Não coloca uma foto você num barzinho, você brincando, você dando um sorriso a mais. Coloca uma foto neutra, não precisa ser de terno. Mas importante, assim, tem até o pessoal até fala, não precisa de foto. Eu acho importante, porque quando você olha para a cara da pessoa, você diz, olha que legal, né? Uma pessoa está bem sorrindo, bem apresentável. Eu acho isso extremamente importante. Então, você pode colocar foto, sim, se você quiser. Mas tem muita câmera que tira. E as competências que eu descrevo ali no meu currículo? Em algum momento eu vou precisar meio que comprovar que eu tenho aquela expertise toda ou não necessariamente? Às vezes passa batido e o recrutador não pede para que você comprove aquela experiência ou aquele curso que você está descrevendo ali no currículo. Olha, algumas empresas normalmente, elas quando querem preencher uma vaga, existem aquelas competências que elas chamam de competência proficiente. Então é importante que você saiba que você pode se submeter justamente a uma apresentação. Certificado, né? Você pode ser que você precise ser certificado sobre a competência. Então, agora mesmo tem uma amiga que, ao sair daqui, eu vou dar justamente um treinamento a ela a respeito de uma apresentação que ela vai apresentar para uma multinacional. Ela preparou lá, né? É uma campanha que ela está justamente sugerindo dentro da vaga dela, ou seja, é aquilo que eu falei no início, a empresa quer saber o que é que você pode oferecer. E nessa apresentação é o que a gente chama de uma das competências importantes, que é a competência da proficiência. Você saber comprovar, certificar exatamente aquilo que você sabe fazer. Tá? Isso, evidentemente, com a exigência da empresa. Porque tem empresa, ela pode lá na frente, no ato da contratação, pedir, né, dentro dos documentos, os comprovantes, né, os diplomas. Mas na hora da vaga, que é um processo eliminatório, né, principalmente quando se trata de dinâmica, então ele precisa comprovar que sabe. Senão, ele pode ser... aliás, na hora que ele não tem um aproveitamento, né, do selecionador, o selecionador só olha, até logo, não vai evoluir na vaga, ou então daremos um retorno breve para você. E como muito acontece, às vezes tem empresas que não dão retorno e ele depois reconhece que ele não teve um aproveitamento necessário, né, naquela apresentação. Até porque começar, né, faltando com a verdade, não dá. Não tem nem início, né, a carreira naquela empresa. Exatamente. Você não pode mentir. Isso. Fez, não fez, não adianta. Agora, em contrapartida, nós temos, como a gente fala muito das competências relacionais sociais vivenciadas, tem aquelas competências que você não tem um certificado, mas você sabe fazer. Então, é importante você também colocar isso no teu currículo. Exemplo, habilidade em digitação, você pode ter adquirido essa habilidade. Habilidade em liderança, porque você é num grupo da igreja,
você no grupo social, você no trabalho social que você está desenvolvendo, você é líder de uma célula, você é líder de pessoas. Então, você pode sim se creditar dessas competências que são suas. Elas não são competências formatadas por certificados, mas que você pode, na hora da entrevista, que são as intangíveis, você pode dizer, olha, eu já tive experiência, não comprovada em carteira e nem certificada, mas eu faço parte de um grupo de... E aí você explicar de uma célula de 5, de 10 pessoas, que eu vou à frente, que eu faço um relatório, que eu digito um documento, que eu faço ata de reunião. Então, isso também, pelo menos eu como selecionadora, eu observo muito essas competências da atitude, competência atitudinal. Quer dizer, que você já teve esse enfrentamento, você... já tive, já fiz. Onde? Que a gente chama de entrevista CAR, né? Que a gente vê o contexto, a ação e o resultado. O contexto, eu trabalhei num grupo de jovens. Não é? Qual é a ação? Na ação eu era o líder, eu era o secretário. Qual o resultado? Eu fazia ata, eu fazia pauta. Então, se eu fizer um teste com você, você tem condição de fazer essa competência? Sim. Então, não são competências comprovadas através de cursos, mas só através de vivências e experiências que você pode colocar, sim, no seu currículo. Lá também são interessantes, são válidas e são levadas em consideração. Ok, a gente vai mostrar agora os pontos positivos para quem, né, vai exercer uma função com contrato de trabalho temporário. E nessa tela aqui, os senhores e a senhora que vai me ajudar, os dois vão me ajudar aqui a repassar isso para quem está em casa. Vantagens, pontos positivos de um trabalho temporário. Economiza tempo e dinheiro, isso aqui para o empregador. Não é verdade? Economiza tempo, economiza dinheiro. A seleção é mais rápida? A seleção é mais rápida. Às vezes o critério não é tão exigível como numa seleção que você vai precisar de uma pessoa com mais critério, com mais técnica. Então, geralmente, você faz uma dinâmica de grupo, por isso que a aparência ela é importante. Ela não precisa ser aplicada tantos testes comportamentais, porque não vai ser uma pessoa que vai ficar 1 ano, 2 anos. Não é um casamento, né, como a gente fala, mas é uma função temporária. Claro que são levados em consideração vários pontos, principalmente idoneidade, se a pessoa no emprego anterior, que também pode ter sido temporário, ela foi uma pessoa honesta, uma pessoa leal, cumpriu o horário, mas ela é muito mais rápida, ela é muito mais limpa e ela vai muito da confiança de você estar trazendo um novo membro para a tua equipe. Tá? Então isso aí é extremamente importante. É importante destacar, nessa questão de economizar tempo e dinheiro, né, que as empresas, quando não querem fazer a contratação, né, do trabalho temporário, ele pode também fazer por contrato de experiência. Exatamente. Tá? Porque o contrato de experiência, tá, é o candidato que aí ele já como empregado, ele é um empregado como outro qualquer. E passado o contrato de experiência, seja de 90 dias, ele torna-se o contrato efetivado por prazo indeterminado. Porque alguém pode pensar assim, mas eu só posso contratar por temporário, por ser mais econômico? Pode. Tá? Mas existe também economia no contrato de experiência, porque você, ao rescindir, dentro dos 90 dias, tá? Não existe a multa indenizatória. Não vai ter prejuízo, tá? né? E a empresa não tem o prejuízo, porque tanto uma parte, né, que é o empregado e o empregador, eles poderão, durante o contrato de experiência, fazer a sua comunicação, extinguindo o contrato, seja de 30, 45 ou até os 90 dias. O outro tópico, né, outro destacado aqui, o empregador, no caso, avalia o trabalhar sem compromisso. Entre aspas. Relaxa, né? os dois lados, né? Relaxa os dois lados. O empregador, ele sabe que ele não vai ter aquela obrigação de contratação. Ele ampliou essas vagas só para final de ano, então ele não precisa estar avaliando para ter que colocar a pessoa para dentro, ele não está com a corda no pescoço. O profissional também se sente bem à vontade, porque hoje tem uma geração Y aí que só quer também ganhar um dinheiro extra final de ano, está de férias, também não está querendo trabalhar, mas quer ter alguma experiência por pressão de mercado, ou porque ele quer tentar ver o primeiro emprego, enfim. Às vezes ele tem a carreira dele em paralelo, mas acontece dele querer trabalhar, fazer um trabalho voluntário, um trabalho temporário, isso também acontece, aproveitar o final do ano para ganhar um dinheiro extra. Então, eu acho que é importante porque não tem essa pressão dos dois lados. Se os dois lados gostarem, aí sim é que a coisa pode ir para o segundo nível. Eu entenderia, para não contrariar aquilo que eu falei no início, tá, que deve ser avaliado. Tá? O trabalhador tem que ser avaliado, tá? Porque senão não poderá ser um indicador na contratação. A questão do compromisso, talvez aí, seja talvez uma política de benefício, tá? Ou talvez uma responsabilidade,
tá? Além da vaga, mas num compromisso, principalmente comportamental, profissional, eu julgo ser importante na avaliação, porque vai ser justamente um dos indicadores para que ele continue ou não. Agora sim, o empregador, às vezes, ele não tem esse compromisso de dizer, eu tenho que pegar 40 pessoas no aumento de quadro de final de ano e ter que avaliar. Claro que ele vai ter a área de RH dele, ele vai estar avaliando, então ele não vai ter esse compromisso, né, de dizer assim, eu preciso avaliar. O ideal, o saudável, aquilo que você falou, é que tanto o profissional busque o feedback do seu líder imediato, se ele não tiver contato com o RH ou com o empregador, ou com o líder de célula, e ele entenda se realmente o desempenho dele for um desempenho bom, que às vezes ele não vai ficar, mas ele pode levar essa experiência para ele não repetir erros lá na frente. Um outro ponto que eu acho interessante também é saber que nessa época de final de ano, tanto vão ter empregos formais de carteira, como informal. Sim. E muita gente fica, não, emprego de final de ano para um temporário tem que ser formal. Não, no emprego informal também, somente na área de alimento, a gente vê muita gente de quiosque de açaí, sanduíche natural. Aquela pessoa ela tem que se portar como um bom empreendedor, e aí puxando o mote do empreendedor, né, para que ele possa ter uma boa empregabilidade e empresabilidade dentro daquilo que ele está se propondo a fazer. Quem sabe dali não estimula para ele, não dá uma experiência dele abrir o próprio negócio dele e ele tentar empreender hoje dentro do mercado também, criar a própria vaga dele. Até porque muitos empreendedores começam um negócio por conta da necessidade, né, professor? Exatamente. E já o último tópico aí, né, se você me permite, fique à vontade. Tá? A mão de obra com esse vasto conhecimento é justamente essa vibe que ele tem. Tá? Na hora que ele consegue ter esse grau de conhecimento, e como eu falei, ele se incomoda em saber mais sobre aquela vaga, ele pode ter justamente essa iniciativa de criar seu próprio negócio. Começando, se ele, digamos, vamos dar um exemplo, garçom. Né? O garçom, ele consegue uma vaga de maître, né? De comida, depois vai para garçom, chega lá e descobre, mas rapaz, eu acho que eu vou abrir algo na área de comida. E consegue. Quando menos espera, ele chega para o patrão e diz, olha, eu quero agradecer, mas eu estou desenvolvendo a minha trabalhabilidade e hoje eu vou gerar renda através do meu próprio negócio. E é uma oportunidade, sim, para que ele teve dentro da empresa, de conhecer pelo menos os processos relacionais, os processos, inclusive, como se deve atender ao público. Tudo é importante porque essa mão de obra que ele vai ter, mesmo sendo temporária, pode ajudá-lo no desenvolvimento pessoal e profissional. A gente ouviu duas palavras, né, que com certeza quem está em casa deve estar curiosa para saber a definição. Falamos aqui de empregabilidade e trabalhabilidade. Tem diferença dessas palavras? Tem sim, tem sim. Inclusive, há uma diferença, que eu costumo dizer que a trabalhabilidade está para a pessoa, enquanto que a empregabilidade está para o profissional. Mas ambos convergem para o empreendedorismo. Se não vejamos, se o empregado está na empresa, tá, contrato de trabalho e desenvolve um projeto, a força do contrato de trabalho diz que ele não pode tirar aquele projeto e compartilhar, sob pena de ser demitido por justa causa, penalizado. Já aquele que desenvolve, tá, um projeto de forma autônoma na sua carreira, registra em cartório, de repente é contratado pela empresa, aquele projeto é dele. Ele pode até compartilhar dentro da própria empresa, empreendendo, mas também pode estar compartilhando com outros clientes. Então, o empreendedorismo, a forma de empreender ideias e projetos, não dispensa, né, a criatividade, se ele for informal ou formal. Já a trabalhabilidade, tá, é a pessoa. A trabalhabilidade não é uma profissão, é um desenvolvimento pessoal com várias habilidades onde gera renda. Exatamente. Então você pode vender espetinho, você pode vender água mineral, você pode vender tudo aquilo que gere renda. E isso não impede também quem já está trabalhando no serviço público, na iniciativa privada, também desenvolva essa habilidade. Porque em algum momento da vida dele, ele vai ter que fazer uma escolha. Ora, se eu estou vendo que dentro das minhas habilidades eu estou ganhando um pouco mais, então eu não dependo mais da formalidade. Eu não dependo, inclusive, do emprego público. Porque eu conheci um colega da sala de aula que me procurou porque ele já estava estafado, 15 anos, trabalhando nos Correios. E aí, qual foi a atitude dele? Na conversa, na orientação que eu tive com ele, ele disse, olha, você
tem como mudar. A mudança, ela não pode ser terceirizada, não. É você que tem que fazer. E ele fez assim, então me dê uma coisa. Não, vamos desenvolver as suas potencialidades capazes de você dizer, não, eu descobri a melhor área. Então, ele, naquele brainstorm, ele começa justamente pensando, peraí, ele descobriu a academia. Hoje ele tem uma academia, né, lá em Olinda, está muito bem, graças a Deus, mas ele exorcizou a carreira dele, que ele dizia que era uma carreira brilhante nos Correios. Então, existem esses paradigmas que, às vezes, a gente fica impressionado como as pessoas dizem assim, não, olha, eu quero um concurso público. Tudo bem, eu respeito. E aí é uma empregabilidade, eu diria, com estabilidade, tá? Diferente de uma empregabilidade da iniciativa privada, que pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas entre a empregabilidade e a trabalhabilidade, no cenário que nós vivemos hoje, eu prefiro que vocês desenvolvam também a trabalhabilidade. Exatamente. Eu tenho um coach hoje na minha equipe que ele é servidor público também, é da área militar, né? Mas ele presta serviços dentro da trabalhabilidade dele. Ele desenvolveu uma nova competência, fez uma formação em coaching e ele faz os atendimentos dele também coachando profissionais, líderes e empresários. Então, mas a carreira principal dele é esta, ok. É a empregabilidade dele, já tem quase 30 anos de carreira. Mas o que é que ele pode fazer numa rota secundária que ele tenha condição de ter mais um novo trabalho? Não é emprego, mas é trabalho, é a trabalhabilidade. Então, ele continua trabalhando, ele continua se sentindo útil, mas ele criou a rota dele em paralelo. Então, isso hoje em dia é extremamente usual. Eu tenho também profissionais na minha equipe, por exemplo, que dão apoio na área de TI para mim, na minha organização, mas são seus próprios empresários. Tem seus negócios em paralelo, desenvolve seus negócios. Às vezes eu compro um negócio dele para trazer para o meu negócio também. Então, assim, é um compartilhamento de conhecimento. Então, hoje o mercado, ele exige muito essa competência intraartificial, que as pessoas trabalhem outros produtos, que a pessoa se desenvolva outras competências, no que é que eu sou bom. Eu não vou deixar o trabalho que eu tenho, também acontece isso, mas em paralelo, não é como tem gente que está trabalhando e está de licença, por exemplo, pode se candidatar a um emprego temporário, sim. Ele pode ir lá e contribuir, não é? Ele testar tempo, a sua competência, se ele tiver tempo nessa janela de oportunidade, sim, ele pode fazer. Então, isso hoje está muito comum no mercado. Vou pedir licença agora aos nossos convidados, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o assunto. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora com uma novidade exclusiva. A editora Beré lançou uma obra muito especial que conta em detalhes a história da IEAD-PE, Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. São mais de 600 páginas coloridas e mais de 800 fotos que vão despertar a sua emoção ao explorar a trajetória da igreja. A cada página reviva a história e conheça a essência desta instituição que fez 100 anos de fundação aqui no estado de Pernambuco. É uma obra que nos transporta no tempo e espaço. A memória da IEAD-PE gravada na história. São imagens inéditas e exclusivas. Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. Adquira já o seu exemplar através da Beré Bookstore ou pela central de vendas 3423-5317. 3423-5317. Editora Bereia, palavras que marcam. E agora a gente segue falando mais sobre coisa boa. Vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos conferir aqui as vagas de emprego disponíveis para hoje. 10 vagas para costureira de máquinas industriais, 10 oportunidades, exigência. Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, R$ 1.092 é o salário, são 10 vagas para costureira de máquinas industriais.
Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem mais 10 vagas para motorista carreteiro. 10 vagas. Ensino médio completo é a exigência. 6 meses de experiência, salário R$ 2.369. Mais oportunidades, vamos conferir juntos. Agora temos 2 vagas para recepcionista atendente. 2 vagas, exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.040 é o salário. E você quer ter outras informações sobre essas vagas? Você pode entrar em contato com as agências estaduais do trabalho através do telefone 3184-7872. 3184-7872. A você que está em casa em busca dessa recolocação, mais uma vez te desejo boa sorte. E agora a gente segue para responder a sua dúvida. Você que participou aqui com a gente, deixou a sua pergunta ou seu depoimento sobre o assunto, preste muita atenção que a gente vai repassar aqui as perguntas. A primeira pergunta é da Sandra. Sandra Leda, ela que pergunta o seguinte: uma pessoa com 45 anos que não tem uma formação superior e não está no mercado de trabalho atualmente, a melhor opção para mudar essa realidade seria fazer um curso superior ou um curso tecnólogo, que é de menor duração, são 2 anos. E sobre a possibilidade de um ensino à distância, né? O EAD. De que forma a gente poderia ajudar a Sandra Leda, que está nos acompanhando? Sandra, eu diria que a melhor opção é ter opção. Então, se a pessoa não tem um curso superior, não existe idade, a barreira é mental, a barreira é emocional, é você que crê que não pode fazer, então você pode sim estudar. A melhor opção hoje, para quem já está numa idade um pouco mais sênior, é você fazer um curso tecnólogo, sim, que é um curso mais rápido, é um curso de 2 anos, é um curso focado para esses alunos que são assim mais maduros, que já estão trabalhando. O network é outro, geralmente são pessoas que já estão empregadas. Agora, se dependendo se você tiver empregado e tiver num horário que não é tão conveniente, você pode sim, exemplo, trabalhando à tarde e à noite, você pode fazer um curso à distância, até porque você pode ir baixando as aulas e pegar um sábado todo e assistir 3, 4 aulas, já resolver os exercícios e enviar para a faculdade. Então, o curso à distância hoje é muito utilizado nos portais, tem várias instituições hoje que oferecem, não é um preço muito alto, é um preço bem acessível para a classe média, classe D, C. Então, é importante. Um curso de 4 anos é um curso para quem quer ser mais especialista, ter um pouco mais de tempo, quer se dedicar um pouco mais a uma carreira, ou está iniciando uma carreira. Não que muitos profissionais, claro, eles fazem esse apêndice, exemplo até do Eliabe, né, que é já da área de gestão, mas fez de pessoas e fez um curso também na área de direito. Eu me lembro que quando você já iniciou o pessoal, mas vai fazer por quê essa idade? Tem que fazer. Não é? Então, eu, por exemplo, eu trabalho na área de psicologia, não paro, vivo fazendo curso de 2, 3 anos, vivo estudando. Isso. Então, isso vai muito da tua mentalidade. O negócio é não parar, é fazer. O curso tecnicista hoje é extremamente utilizado no mercado. E você já pode sair do curso tecnicista com 1 ano e meio antes de 2 anos, já emendar com a tua pós-graduação também. Então, além da graduação, você já pode também ter o título de pós-graduado. Então, você resolve isso em 2 anos e meio, 3 anos no máximo. Inclusive, né, a gente apresentou o Eliabe como consultor em carreira, também trabalhabilidade e nexialista, né? Aí muita gente que está em casa quer saber. É uma nova qualificação, é uma nova especialidade do mercado? O que seria isso? É um pensamento, né, criado por Walter Longo, né, brasileiro. Ele trouxe o nexialismo como uma forma de pensar além, ou seja, você se inquietar com os conceitos já existentes na própria empresa e criando os novos conceitos a respeito. Às vezes existem as formatações que a gente respeita, que são as certificações, que são muitas vezes concedidas às empresas mediante padrões. O nexialista, ele vem justamente para inquietar. Inquietar por quê? Porque ele é um hiperlink, é um cara que está antenado no mercado, conhecendo de tudo e de todo, pessoalmente como consultor. Eu, como navego em várias áreas, em vários segmentos, tenho mais de 30 anos de experiência em diversas empresas, então eu me identifiquei melhor para ser um nexialista em capital humano, porque é uma área que eu me identifico muito, além de outras formações que eu tenho, né, atualmente fazendo doutorado em Direito, mas eu não abri mão de
me especializar e fazer um trabalho voltado para a área do capital humano. Por quê? Porque é uma área que está entre todas as organizações. Se o profissional ele não sabe, né, trabalhar com gente, ele não sabe se relacionar, como já foi colocado aqui, as outras áreas, que a gente chama áreas interdisciplinares, elas ficam comprometidas. Por isso que é importante, tá, esse perfil. E mais do que especialista e mais do que generalista, ele consegue realmente navegar, trafegar, tá, indo na gênese, indo nos conceitos. A própria palavra, o próprio termo já disse, vem de nexo. Ok, dúvida respondida para quem está em casa que tinha essa curiosidade. Temos aqui mais perguntas, eu vou começar a repassar mais uma vez aqui para os convidados. A pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: como faço para participar de uma vaga de emprego temporário? Ela fala o seguinte: fez curso, mas nunca teve uma oportunidade de emprego, a telespectadora fala. E diz que fez um curso de gestão de negócios e informática básica. Está encontrando uma certa dificuldade. Porque assim, ela não tem experiência. Não tem experiência ainda. E aí teria que ver todo um contexto, experiência, idade, localidade, geografia de onde ela reside. E principalmente quando ela faz um curso de gestão, ela faz um curso numa camada muito acima. Então, para ela ter a experiência do primeiro emprego, às vezes é o contrário, a entrada é uma camada um pouco abaixo. Às vezes acontece da pessoa entrar como um atendente, não é? Ou como uma recepcionista, ou como uma telefonista, e para aí tem muitos call centers que dão essas primeiras oportunidades. Então, você entra como um call center, aí você tem uma boa desenvoltura, você tem uma boa dicção, uma boa comunicação, um bom rapport com os colegas e com o cliente, é o primeiro passo para em 6 meses você virar, exemplo, um líder daquela célula de call center. Então, aí sim o teu curso de gestão para um processo de liderança, ele vai casar correto. Mas o primeiro passo é ir um passo um pouquinho atrás para pegar impulso para ir um passo um pouco à frente. Então, você sim, hoje nós temos carreiras mais consolidadas, mas eu, por exemplo, quando eu iniciei num trabalho temporário, eu iniciei com estágio, eu iniciei lá atrás, eu tinha vários cursos na frente, mas eu pensava sempre, alguém tem que me ver primeiro. Quando alguém me vê e me vê atuando e me der essa condição, eu vou mostrar para que eu vim. Aí sim você consegue ir galgando e subindo na sua carreira, tá? Às vezes, hoje em dia, final de ano, explode muito salão de beleza. Vai para um salão de beleza, vai ser recepcionista, vai gerenciar, trabalhar no caixa, fazer pequenas compras. Então, a pessoa vendo você se localizar, que isso é um curso de gestão, aí sim vai dizer, olha, já tem experiência de gestão, está gerenciando o meu pequeno salão, eu não posso perder essa profissional. Aí você consegue entrar no mercado de trabalho, tá? É gerenciar o micro para fazer o macro. Apenas para complementar também, é importante, tá, que muitas vezes não se fala, mas está em ascensão, que é a questão do terceiro setor. Ou seja, às vezes você não tem oportunidade dentro de uma empresa que você tem uma formação de poder mostrar aquilo que você gostaria de aplicar o que aprendeu na academia, você chega numa ONG. As ONGs existem muitas vezes oportunidade de pessoas para fazer uma atividade voluntária e pode ser uma forma de você ter visibilidade. Já dizia uma velha frase, que não é visto, não é lembrado. Exatamente. Então, se você consegue estar entre as pessoas que lá vão estar pedagogas, assistente social, então você vai estar dentro, como foi bem colocado, uma camada de profissionais já, né, com experiência, e elas poderão recomendá-las. Ela poderá dar esse hábito para você. Olha, temos uma profissional aqui que foi voluntária, que inclusive, vale salientar que o perfil de um profissional que atua no terceiro setor, ou seja, que é voluntário, é muito importante no currículo, porque isso tem chamado a atenção de algumas empresas. Então, essa dificuldade existe de você se recolocar mediante uma formação? Existe, mas diante do que já foi colocado por Cássia, vá também por esse caminho da voluntariedade, procure ONGs, que elas também precisam de profissionais. Tá? Eu diria até aqui, tá, com a maior cautela, assim, que às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não vou, porque às vezes uma entidade não quer receber, tem que falar com alguém responsável. Vou dar um exemplo, vá no Hospital do Câncer. Hospital do Câncer Pernambuco, eu sou voluntário lá. Tá? Se você passar um dia lá tem espaço para você conversar em vários departamentos, setores, claro, dentro da sua especificidade, tá? Para poder as pessoas te conhecer e conhecer o teu trabalho. E você verá que você precisa realmente
também ser visto, né? Porque apenas ficar, né, esperando, né, às vezes até compartilhando o currículo, tá? É importante, claro, você tem que jogar os currículos nas plataformas, mas se você também não se lança, não se mostra, não está entre as pessoas, nos encontros, como já foi colocado, nas palestras, nos eventos, tá? Procure eventos gratuitos, tem assim na internet. E aí você certamente vai ser visto. E aí, dou outra dica, prepare um cartãozinho, sério, um cartão de visita, assim, o seu nome, tá? Especialista ou então gestor. Alguém vai dizer, poxa, não, eu sou formada, estou precisando de uma oportunidade. E tem outras e outras que certamente você e outras pessoas são criativas para isso. Só complementando, eu assessorei 2 pessoas em 2 casos diferentes. Uma delas tinha uma ansiedade muito grande porque não conseguia mais se recolocar. E ficava, eu tô velha, eu tô obsoleta, eu não tenho mais tempo, são os meus cursos que estão ultrapassados. Falei, olha, precisa relaxar a tua mente em relação a isso. Primeiro, a gente tem que ter foco na ação. Sabe o que você faz? Procura uma entidade para você contribuir com aquilo que você sabe. Então, ela buscou um trabalho social aos sábados, ela é da área de marketing. Aí. E naquele trabalho, ela começou trazendo ideias, né? Trazendo campanhas, agregando. E quando ela foi para uma entrevista, foi bem interessante, porque a pessoa disse, eu vi no teu currículo que há 2 anos você não está trabalhando. Ela disse, não, estou trabalhando sim. Aonde? Ela falou, eu estou numa instituição que aos sábados eu sou voluntária e desenvolvi 3 projetos, projetos A, B e C. Então, eu estou exercitando minhas competências, eu sou líder desses projetos. Eu montei, eu fiz e eu tenho o resultado do projeto. A pessoa fez, então que bacana. Então, tirar aquela ansiedade de que eu tenho que só estar me empregando formal é muito interessante. Então, você pode sim desenvolver suas competências em empresas como ONGs. Um segundo trabalho de voluntários. Um segundo exemplo foi uma pessoa que chegou num cargo de gestão numa empresa tipo um boticário, uma empresa assim tipo uma Forever, que era da área de saúde e cosméticos. Então, chegou num nível máximo. Se desempregou, o franqueado devolveu a franquia, a pessoa ficou parada. Essa pessoa até de João Pessoa. Então, ela disse, Cássia, olha, eu já tinha experiência com gestão, experiência com equipes, experiência com faturamento, com caixa, curso de gestão. Então, o que eu fiz? Fui em Toritama, enchi minha mala do carro de roupas de academia e botei biquíni, short, blusa e fui vender dentro das academias. Fui ser empreendedora, eu fui ocupar a minha mente. Não estava surgindo oportunidade nenhuma e nessa de ocupar a minha mente eu peguei R$450, comprei de roupa, fiz 3 vezes o valor. Fui a segunda vez, comprei e estou já com encomenda, tenho meu caderninho de encomenda. E eu já estou começando a virar uma pequena empreendedora. Já tenho o meu faturamento, relaxei minha mente naquela corrida de ter que entrar no trabalho, fiz a minha condição, então é aquela coisa do partir para a ação, o poder da ação. Fiz o meu projeto, estou expandindo e já estou com 2 pessoas em empregos informais me ajudando a escoar esse produto. Agora surgiu a oportunidade. Quando surgiu a oportunidade, uma delas era comigo, inclusive a vaga, ela disse, eu nem sei se eu quero a tua vaga. Porque o que eu estou ganhando está tão bom e ser empresária do meu tempo e da minha competência está sendo tão bacana. Então, a pergunta é, o que te impede de correr atrás? O que te impede de ir para o próximo nível? O que te impede de cair na ação? O que te impede de circular, de se ativar? Não se tem vagas, como a gente falou, em jornais formais. É você que tem que fazer uma lista das 30, 50, 100 empresas da tua região. Pega lá o catálogo, pega na internet, empresas em Suape, empresa em Nossa Senhora do Ó, empresa em Paulista. Entra no site da empresa, coloca teu currículo, se inscreve, porque não vai surgir vaga na internet assim tão fácil. Mas na hora que você entra no próprio portal da empresa e a pessoa do RH, entrou mais 50 currículos novos, ela vai te selecionar para uma vaga. Tudo que foca, se expande. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, porque no começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você costuma investir em cursos para conseguir uma vaga temporária? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 42% responderam que sim, e 58% responderam que não, ou que ainda não, né? Porque vimos que é muito importante se preocupar em qualificação, independente do perfil da vaga que você está procurando. Estamos agora na reta final, o momento das considerações finais. Quero dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Eliabe Serafim, ele que é consultor em carreira e trabalhabilidade,
e nexialista também, né? Eliabe, muito obrigado. Fique à vontade para o último recado. São as considerações finais. Ô, Valdes, eu que agradeço a você pelo convite mais uma vez à casa e aos ouvintes que estão em casa, tá? Pense numa reflexão, tá? Aquilo que você está fazendo é realmente o que você gosta? Então, reflita, tá? Nesse trabalho, nesse sucesso que é conseguir desenvolver uma carreira profissional, tá? Uma boa sorte para você e até a próxima. Também queria agradecer a Cássia Albuquerque. Cássia é psicóloga, coach de carreira e professora universitária. Considerações finais, muito obrigado, fique à vontade. Também gostaria muito de agradecer toda a equipe, vocês são bastante simpáticos, ao nosso público que está aí nos assistindo. Invista sim em seus cursos, tem uma plataforma muito boa que é a Prime Curso, é gratuita, faça a sua competência acontecer, mostre que você é o produto de você mesmo e vamos se performar. Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigada. Tem um último recado, professor? Não, é somente para quem quiser nos seguir, né? Pelo menos eu tenho 52 anos, mas eu tenho minhas redes sociais, né? Facebook, Eliabe Serafim, Instagram também, Eliabe Serafim. Pode ir lá nos seguir, tá? O meu, Cássia Albuquerque, Cássia.coachalbuquerque. E nas minhas redes sociais também, Cássia Albuquerque. Vamos para o 5º WPC, que é o Workshop de Competências. Se você quiser se performar e se conhecer, vamos conosco. Muito obrigado mais uma vez, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Obrigada. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Desejo a você um excelente fim de semana. Até segunda, se Deus quiser. Não se esqueça que o nosso encontro será ao vivo na próxima segunda, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Forte abraço, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!